Boa tarde, investidor. Bem-vindos ao Gestão Inteligente. Trouxe para vocês a análise de alguns ativos que eu separei para que a gente fique de olho essa semana. Sempre começo pelo estudo do Ibov, depois selecionei alguns ativos. Se tu quiser ir direto ao assunto, tá aqui na descrição deste vídeo. Tu vai direto àquele ativo que tu tá de olho. Então vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu quero lembrar a todos que isso não é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas um estudo gráfico que a gente vai ver os principais pontos. Quais são os pontos que a gente tem que ficar de olho essa semana em alguns ativos que eu selecionei para vocês. Se esse conteúdo é legal, te inscreve no canal, deixa um like e compartilha. Vamos lá. Eu gosto de começar sempre pelo estudo do Ibov. Seguimos dentro do nosso canal de alta. Vou trazer um gráfico mais limpo aqui para que vocês possam acompanhar melhor. Inclusive, deixe aí nos comentários se tu prefere que eu faça a análise do vídeo com um gráfico mais limpo, sem tanta informação, como eu estou trazendo para vocês. Este aqui, ó, ou aqui, onde eu deixo as médias móveis, eu já deixo todas as linhas. Então, para quem não tem tanta experiência, pode ser um pouquinho mais confuso. Então, aqui, ó, bem claro para vocês, ó, puro price action. Então, nós seguimos dentro do nosso canal de alta. No gráfico diário, a gente pode ver os principais pontos. Então, a gente tem aqui, eu vou marcar em vermelho, esse aqui é o principal suporte. Nós temos mais um acima, aqui, ó. Então, abaixo desse pavio que deixou dos 100 mil pontos. Então, a gente já tem um suporte interessante que também é os 100 mil pontos. A gente não pode perder essa região dos 100 mil pontos. Então, aqui, ó, foi uma resistência. Essa região aqui foi uma resistência e foi testada como um suporte na sexta-feira. Então tá aqui, que é a região dos 100 mil pontos, 100.800 pontos, 101 mil pontos aqui, a gente arredondando. Então já foi testado como uma resistência. Então o que a gente tem que ficar aí de olho? A perca desses 100 mil pontos e 800. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho. E depois aqui os 98 mil pontos. Então, se perder os 91 mil pontos, a coisa pode enfeiar e a gente pode testar até essa região aqui de baixo, ó, dos 94 novamente. E aí tem esse ponto aqui que é a banda superior. Então, olha, para perder esse ponto aí, a coisa tem que enfeiar muito, porque tem muita coisa, tem muito suporte bom aí no índice. Primeiro ativo que eu quero trazer para vocês aqui, ó, a Cogna. Então a Cogna, muita gente comprou, motivada aqui pelas altas, teve uma forte valorização, desde o seu fundo aqui chegou a valorizar 152%. Então a gente vem aqui, a gente também está dentro de um canal de alta. E o ativo estava muito distante da banda superior do canal. Ó, nosso canalzinho de alta. Então aqui, ó, nesse momento a gente estava na parte superior do canal. E também nós tivemos um preenchimento de gap. Bem nessa região dos 10 aqui, ó, nós preenchemos esse gap aqui. Então quando teve o preenchimento do gap dos R$10, o ativo entrou força vendedora nesse dia. A gente tem mais um último gapzinho aqui, ó, dessa queda antes do coronavírus. Então a gente tem esse gap aqui nos R$11 ainda. E seguimos dentro do nosso canal de alta. Então tá tudo certo. Inclusive, ó, bateu na banda de baixo do canal e apresentou o seu suporte. Então a gente pode ver o suporte do ativo aqui, que é um suporte tanto de uma resistência antiga, que testou em um outro período. Então tá aqui, ó, essa banda do canal de alta. Vou deixar aqui em verde para vocês. Então foi aqui, ó. Esse é o ponto chave, ó. Então é um ponto para a gente ficar de olho. E aqui, ó, também é a correção de FIBO. Então o ativo veio buscar a correção. Eu tenho falado bastante de FIBO para vocês. Eu acho que é importante. Então aqui, ó, a gente teve a correção de 50%. Então olha como esse ponto dos R$8 é importante e concilia várias informações ao mesmo tempo em Cogna. Nós tivemos uma baita de uma pernada de alta. Desse fundo até aqui, o ativo subiu 60% num período bem curto de tempo. Então isso aqui, ó, essa alta foi em um mês. Foi em um mês, ele teve uma alta de 50% aqui.
tá? Então, subiu muito, com um pouco de descanso. Então, aqui, ó, perna de alta, bateu no preenchimento do gap, na casa dos R$10, bateu na banda superior do canal, que é essa aqui, bateu na banda superior do canal, preenchimento do gap, e aí o correção, descanso de fibo, e segurou em qual ponto na sexta-feira? Segurou na casa dos R$8, que foi uma resistência antiga, se tornou um suporte, segurou na banda superior, na banda inferior do canal de alta, que está aqui, e a correção de Fibonacci também deu na casa dos R$8. Se a gente botar nos 60 minutos, aqui ó, bem perto desse ponto. Tá? Então fiquem de olho nesse ponto aqui para não perder esses R$8 incógnita, que aí pode voltar. Próximo ativo é a VVAR, outro ativo também com uma forte valorização, subiu muito. Último mês teve uma alta aí de... chegou a dar uma alta no mês passado de 50%. Então tem que ter um descanso, nada só para sempre. Então agora a gente pode ver os pontos, ó, e deixou um sinal bem interessante, abriu com bastante queda e reverteu a queda durante o dia na sexta-feira. Pontos que a gente tem que ficar de olho é perdendo essa região de baixo do pavio aqui, que também é um suporte inicial, então tem que cuidar para não perder esses 8,50. Um ponto interessante é uma retomada de alta aqui dentro do gráfico de 60, acima desse ponto aqui. É um primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho, que já foi um descanso para um rompimento. Então aqui pode gerar uma nova oportunidade e principalmente acima desse topo aqui, esse pavio. Então aqui mostrou muita força vendedora do ativo na quinta e aqui já mostrou um ponto de equilíbrio, uma reversão. Traçando um fibo aqui dessa pernada de alta, ó, a gente quase foi aqui na retração de 50%. Chegou próximo, que é essa linha aqui. Chegou próximo, acabou segurando nessa resistência aqui dos 18,50. Então fica de olho em VVAR, quem está posicionado, não deixa perder essa região do pavio que acabou deixando na sexta-feira, certo? E oportunidade de entrada tem que esperar um pouquinho agora para ficar melhor definido o VVAR. Aéreas, azul, não gosto do gráfico ainda de azul, acho que está muito perigoso essa lateralização aqui. Ela está numa região de congestão de preço, com um range pequeno aqui e está muito próximo, ó. Tem que começar, azul fica interessante acima dessa região aqui, ó, rompendo esse caixote aqui, ó, começa a pensar em azul acima dessa região de preço aqui dos 22,81, ou até para quem quer antecipar o movimento aqui, ó, 22,22 pode ser um ponto para quem quer começar a pensar no ativo. Quando está muito próximo do suporte, quando está muito próximo dessa região de baixo aqui, é um pouquinho perigoso. Então eu prefiro manter a cautela, ficar de olho aqui se vai romper ou se vai dar uma retomada. Olha que ela vem há 7 dias de queda já, desde quando encostou na resistência. Então aqui está a resistência, aqui é um ponto legal para ficar de olho. Gol. Outra aérea que está bem parecida, a mesma coisa que a azul. Também a gente está dentro desse range aqui, desse caixote. Então aqui é uma região de negociação de preço e está bem próximo. Está bem próximo da banda superior. Então tem que ficar de olho. Também há 7 dias de queda, desde quando tocou na resistência, está muito parecido. Azul e Gol está com um gráfico muito parecido. Então tomem cuidado com as aéreas, tem muita coisa indefinida ainda, a gente não sabe mais quanto tempo o setor aéreo vai ficar nessa situação. Próximo ativo, a JHSF,
perdeu o primeiro suporte aqui na sexta-feira. Então essa aqui era uma região de suporte. Acabou perdendo. Mostrou um pouco de força compradora. Tentou se manter acima dessa região de preço. Então tem que ficar de olho. Tem que cuidar para não escorregar agora, perder na mínima da sexta-feira. Pode dar uma corrigida até a casa dos R$7. 7,50. Traçando um Fibo aqui dessa alta que o ativo teve, ela segurou em cima da retração de 61. Quase veio buscar aqui a retração de 50. Então, dentro dessa pernada de alta, esse movimento até aqui não teria muito problema, né? Então, agora a gente tem que aguardar. Não vejo nada ainda no ativo, a não ser proteção perdendo a mínima de sexta-feira. GGBR4 trouxe uma análise para vocês aqui já na semana anterior. Foi a minha compra de sexta-feira, foi o ativo que eu acabei entrando. Ela fez o rompimento da resistência dos 16,21. Nós tínhamos uma resistência bem definida, tínhamos um triângulo ascendente, então isso aqui mostrou força no ativo. Então topos e fundos ascendentes, aqui, já está marcado aqui. E aí sexta-feira eu vi como uma oportunidade, porque eu não peguei esse movimento aqui na ida. Como descansou, isso aqui era resistência, ó. Olha aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, era a resistência do ativo de GGBR. Depois que rompeu, se tornou um suporte. Então, se tornou um suporte aqui. E aqui foi minha compra na sexta-feira, nesse rompimento aqui. Quando eu vi que testou na primeira hora do dia, aqui. Então, quando eu vi que testou na primeira hora do dia, tá aqui, ó, às 10 horas, e deixou esse doji aqui, ó, indefinido, eu vi que novamente testou a resistência, tinha força aqui, então eu comprei aqui. A minha compra foi, vou mostrar no gráfico de 15 minutos. Eu vou mostrar no gráfico de 15 minutos, então como é que eu faço? Olha aqui, como é que eu avalio uma entrada no dia a dia ao decorrer de um pregão. Então até esse momento, quando eu fiz essa compra aqui, eu não tinha esse último candle aqui, eu tava aqui, ó. Então já tinha avaliado esses pontos, resistência, suporte, e aí o dia acordou negativo, acordou em queda. Eu aguardei a primeira hora, eu não gosto de comprar na primeira hora, das 10 às 11, é um pouquinho complicado, principalmente os primeiros minutos de pregão, não gosto de me posicionar. Então eu avaliei, botei no gráfico de 60 minutos, e o primeiro candle do dia foi esse aqui. Depois, quando fechou esse candle aqui, eu fui para o gráfico de 15 minutos, certo? Então esse candle ali, ó, no gráfico de 15 minutos, ele se encerrou aqui. A minha compra foi no rompimento aqui, ó, dessa região. Então foi aqui. Foi às 11 horas, horário de compra. Foi às 11 horas quando rompeu a máxima do primeiro candle do dia. Então a minha compra foi bem no rompimento desse candle de 15 minutos aqui. Então foi aqui minha compra em GGBR. Comprei a 16,33. A ordem estava 16,34. Comprei a 16,33. Então só na sexta, somente na sexta aqui, o ativo teve uma valorização de 4,9%. Então quase 5% de valorização em um único dia. Então para isso que ajuda muito a análise gráfica, tu aprender esses pontos e identificar os pontos de entrada. Então esse aqui foi meu trade da sexta, e para esse vídeo não ficar muito comprido, era isso que eu trouxe hoje. Se esse conteúdo é importante, não te esquece de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Valeu!